Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol nacional, futebol brasileiro, vencedores e perdedores na área tradicional quadra aqui do Corneta Ball, que você já conhece. Obviamente, estou aqui com o meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala pessoal, estamos aqui com mais um quadro dos vencedores e perdedores, uma rodada onde teve o líder contra o vice-líder, onde teve time de meio de tabela contra time de meio de tabela, time da parte de baixo contra time da parte de cima, então rodada que teve jogos interessantes e nós destacamos aqui 5 vencedores e 5 perdedores, como já é de costume. Com certeza você quer começar por onde? Vamos pelos vencedores? Vamos pelos vencedores. Você fala primeiro? Puxa o seu primeiro aí. Trazer um do jogo que acabou de acabar, que nós estamos gravando na noite de segunda-feira, Vasco da Gama é um vencedor, porque parece que o time está engrenando numa fase importante da competição, né? Na reta final, o Vasco ainda sonha com um título na Copa do Brasil. O trabalho do Fernando Diniz está dando resultados interessantes nesses últimos jogos, que dá para falar esse mês e meio de temporada, o trabalho dele deu uma engrenada boa. Ganhou do Fluminense numa prévia do que vai ser a semifinal em dezembro. E o Vasco está a 7 pontos do Bahia e do Botafogo, que são times que estão em vagas, que estão no G6, vaga para Libertadores. Então, para um time que até pouco tempo atrás estava na luta contra o rebaixamento, se vê tão perto assim de uma vaga da Libertadores, faltando ainda 9 jogos, e como a gente já destacou aqui em outros vídeos, Botafogo e Bahia não são também os times mais regulares do mundo, existe um cenário onde o Vasco pode sonhar. Sonhar é de graça. Se vai conseguir manter esse nível para incomodar, aí já é outra história. Mas nesse momento, o Vasco está jogando muito bem, ganhou do Fluminense e para mim é um vencedor da rodada. Com certeza, na minha lista aqui eu tinha Fernando Diniz, que é tão amado aqui nesse canal, tão elogiado, mas também poderia colocar Ryan, que tá fazendo gol todo jogo também, e dificilmente acho que fica no Vasco pro ano que vem. Dificilmente, para não falar que é impossível ele ficar. O Vasco vai conseguir aí um bom dinheiro com a venda dele. E o Diniz eu coloco como vencedor porque deu uma reacendida, talvez assim, na carreira dele. O Diniz sempre viveu muito de altos e baixos, só que ele tinha altos mais frequentemente, ele sempre tinha alto em todo time que ele passava, só que ele sempre saía em baixa. Questão que o Fluminense ele teve muito tempo de baixa depois da Libertadores, no Cruzeiro em nenhum momento ele teve alta, e depois quando ele chega no Vasco ele começa também, de uma forma tenebrosa. Parecia ali que o Fernando Diniz estava, assim, precisando de uma pausa, precisando se reinventar, precisando de mudar alguma coisa, e a verdade é que com o carro andando ele melhorou e melhorou bastante esse Vasco. Você falou aí que é uma prévia de semifinal da Copa do Brasil. Hoje, para mim, o Vasco é o melhor time entre os 4 que estão disputando a Copa do Brasil, é o que joga o melhor futebol, não, se disputasse hoje seria campeão? Não sei, mas com certeza é o que joga o melhor futebol dos 4 que estão ali, Corinthians, Fluminense, Vasco e Cruzeiro. E vamos ver se eu não sei nem se eu posso falar se esse ápice veio cedo demais na temporada, porque o título importante que o Vasco tem para brigar é em dezembro. A questão é que se o ápice não viesse agora, o Vasco estava era brigando contra o rebaixamento, então não acho nem que a torcida está triste se falarem que é fogo de palha. Em dezembro o time vai voltar ao que estava mais cedo na temporada, pelo menos teve uma tranquilidade de não brigar até o fim do campeonato para não cair. Mas com certeza eu acho que qualquer personagem aqui do Vasco que você colocar como vencedor vai estar correto. É, e só para destacar em números a evolução do Vasco, nas últimas 6 rodadas são 5 vitórias e uma derrota, sendo que o jogo que perdeu foi para o Palmeiras em São Paulo. Um resultado, sim, completamente normal. O Palmeiras está brigando pelo título. Então, uma sequência muito grande de bons resultados do Vasco. Com certeza. Puxando aqui, falando no Vasco, puxando um vencedor, do grande rival, eu coloco aqui Pedro. Pedro que fez uma grande partida contra o Palmeiras e foi titular, né? A gente vinha falamos aqui nos vídeos sobre a seleção brasileira, na nossa tier list de quais jogadores a gente acha que vão para a Copa, quais não vão, quais estão disputando posição, enfim, confere aí que o vídeo ficou muito legal.
Se inscreve no canal se você não viu, para você não perder os próximos vídeos que a gente vai postar. Mas uma coisa que a gente falou sobre o Pedro é que o Pedro não é titular, assim, garantido do Flamengo, e isso colocava ele mais atrás na corrida contra outros jogadores do futebol brasileiro que estavam em boa fase. Mas a questão é que no jogo, mais importante, pelo menos do Campeonato Brasileiro até agora para o Flamengo, ele não só foi titular, como fez uma grande partida e ajudou e muito o Flamengo a sair com essa vitória. Por isso eu acho que ele tem que ser colocado aqui, pelo menos mencionado entre os vencedores. É, o Pedro que se machucou, teve uma lesão séria num jogo onde ele seria titular da seleção brasileira. E desde que ele voltou não está no mesmo nível. A gente falou isso no vídeo que você recomendou para os nossos acompanhantes aqui, para os nossos espectadores. E mas ele é um centroavante diferenciado, assim, ele tem uma qualidade para jogar, não só para fazer gol, mas também para se movimentar, que é muito interessante para um camisa 9. Foi importante nesse jogo contra o Palmeiras, e eu coloquei aqui nos vencedores o Flamengo, justamente porque se perde esse jogo para o Palmeiras, o campeonato ele dava meio que uma encaminhada. Não digo que estava definido, porque ainda tem muitos jogos, mas o Palmeiras abrir 6 pontos de frente em relação ao seu maior rival, maior adversário nessa disputa, com um time que tropeça muito pouco, que não costuma deixar muitos pontos pelo caminho, era uma encaminhada boa que o brasileiro ia ter. O Flamengo foi lá, dentro do Maracanã, mostrou sua força, ganhou do Palmeiras e agora eles estão empatados em pontos e pode acontecer qualquer coisa agora no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não deixou o campeonato se encaminhar para o final ganhando do Palmeiras. E agora também com o mesmo número de rodadas, né? O Brasileirão de Schrödinger acabou. Só mais uma coisa aqui que eu esqueci de falar do Pedro, é que inclusive no gol dele, ele rouba a bola do defensor do Palmeiras numa pressão, né? Que a crítica que era feita ao Pedro pelo próprio Felipe Luiz era a falta de intensidade, principalmente na defesa. Nesse jogo, quando ele pressionou, ele conseguiu ainda roubar a bola que resultou no gol dele. É isso aí. E também eu lembro no Mundial de Clubes que teve um debate de Pedro e Arrascaeta por serem dois jogadores menos intensos, que eles não poderiam jogar juntos. Acho que o Pedro também está querendo dar uma resposta para mostrar de que ele pode ser titular do time. E ele tem bola para ser titular acho que em quase todos os times do Brasil, né? Olhando só a qualidade técnica dele, são poucos times que dispensariam o Pedro aqui no futebol brasileiro. Que eu não Com consigo encher uma mão certeza. para falar eles. E trazendo mais um vencedor aqui da minha lista, King Naldo, lateral do Mirassol, que teve a sua vingança contra o São Paulo, fazendo a lei do ex valer a todo vapor, com um gol e uma assistência contra o seu ex-clube. E talvez seja o principal rosto desse Mirassol, que vem fazendo uma campanha espetacular, maravilhosa, e todos os adjetivos que a gente já fez aqui ao Mirassol, todos os elogios que nós já fizemos ao Mirassol em outros vídeos do canal. Mas destacar o Reinaldo, que a torcida do São Paulo ela não gostava dele, e vai lá, nesse duelo pessoal que ele poderia ter, fez uma grande partida, então coloca o Reinaldo como vencedor. E o King Aldo, que é o defensor disparado defensor com mais gols nessa edição do Campeonato Brasileiro, é o quarto artilheiro, com 11 gols, empatado com um monte de gente. Aí 4 apenas atrás de Caio Jorge e Arrascaeta, faz uma excelente temporada. Eu acho que quando muita gente já esperava que ele estivesse nos momentos finais da carreira, né. Ele que sempre foi um personagem pouco ame ou odeie em todos os grandes clubes que ele passou, e jogou em vários grandes clubes e por muito tempo, mas quando parecia que já estava minguando a sua carreira, Reinaldo voltou a jogar bem no Mirassol. É uma história muito legal, com certeza, do campeonato. E eu trago aqui mais um vencedor, que para mim é o Cruzeiro. Você falou desse jogo aí, Flamengo e Palmeiras. Aconteceu talvez o melhor resultado para que o time celeste continuasse com sonhos distantes de ser campeão, depois, obviamente, dele mesmo conseguir uma vitória. Ganhou um jogo feio, sim, jogando mal, mas ganhou no Mineirão contra o Fortaleza depois de 4 rodadas sem conseguir a vitória. A verdade é que mesmo com o desempenho abaixo que o Cruzeiro vem tendo nos últimos meses, o time perdeu apenas uma vez nesse segundo turno e tá ali a exatos, só conferir para não falar bobagem, 5 pontos dos líderes, tendo agora um jogo contra o Palmeiras na próxima rodada.
Então, se ganhar, pode reduzir essa distância de novo para 2 pontos, dependendo também do resultado do jogo do Flamengo e com um jogo a mais. Então, ainda é muito difícil, o time ainda está longe do que vinha sendo, principalmente ali na primeira metade do campeonato. Mas a questão é que, além da pontuação, eu acho que boas coisas puderam ser tiradas desse jogo. O time do Cruzeiro, vários jogadores individualmente. Você via que eles estavam caindo de produção, muito por conta do cansaço, que o time do Cruzeiro era um time com pouco elenco, então rodava poucos jogadores. Mas nesse jogo você pôde ver mudanças, por exemplo, o Arroio no lugar do Wanderson, que deu assistência e jogou bem. Teve o Cauã Moraes no lugar do William, que também estava vivendo uma fase assim péssima, que não fez o melhor jogo da vida dele, tinha jogado melhor nas rodadas anteriores, mas assim, se colocou na briga pela posição da lateral direita. Eu acho que ainda precisa de alguém ali no lugar do Lucas Silva, que já tem um tempo que parece que ele está cansado, mas parece que o Jardim encontrou algumas boas peças, o time voltou a vencer e viu seus concorrentes pelo menos tendo o melhor resultado possível para ele. É, o Cruzeiro que vinha numa sequência ali de instabilidade, eram 4 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro, e o importante nesse jogo contra o Fortaleza era voltar a vencer, conquistar os 3 pontos na tabela, não importa se ia ser jogando um grande futebol, se ia ser com aquele joguinho feio, 1-0 com um gol cagado, e depois furar a bola para garantir os 3 pontos, o importante era conseguir a vitória, conseguiu, e você destacou o confronto direto, acho que dá para classificar assim contra o Palmeiras na próxima rodada. O Cruzeiro também tem uma vantagem de que vai poder passar a semana pensando nesse jogo. O jogo é domingo, 20h30, enquanto o Palmeiras na quinta-feira vai estar jogando uma semifinal de Libertadores fora de casa, em Quito, onde tem altitude de mais de 2.000 metros. Então, pode pegar um Palmeiras também desgastado. O jogo é fora de casa, ainda assim vai ser um confronto muito difícil, mas se o Cruzeiro quiser ainda ter alguma esperança de disputar o título, vencer contra o Fortaleza era inegociável e também precisa arrancar uma vitória contra o Palmeiras fora de casa para estar nessa briga, porque são 5 pontos de diferença, só que o Palmeiras e o Flamengo têm um jogo a menos. Então, se você ganha esse confronto direto, você encosta, continua tendo um jogo a mais que os seus adversários, o Cruzeiro, mas a diferença cai bastante. É melhor olhar para a tabela e ver 2 pontos do que 5 de diferença, né? Ou Com 8. certeza. Ou 8. Exato. E pegando um pouco nesse gancho dessa briga pelo título, eu coloquei aqui como vencedor o Campeonato Brasileiro, porque desde que quando foi estabelecida essa questão dos pontos corridos, foi muito discutido, de que fala, não, que mata-mata é melhor, que nos pontos corridos acaba que não tem muita emoção. Mas se a gente for olhar os últimos anos do Campeonato Brasileiro, desde 2023, a disputa do título vem chegando até as rodadas finais. 2023 foi até a última rodada, 2024 foi até as últimas rodadas, acho que na última já estava definido o título, mas na antepenúltima teve o jogo lá de Botafogo e Palmeiras, que era quase como uma final antecipada, então o campeonato foi se arrastando até o final. E esse ano parece que vai ser mais um campeonato decidido na última rodada ou na penúltima rodada, porque os times estão muito próximos. Então eu coloco o Campeonato Brasileiro como vencedor, porque vem se criando assim uma ideia de que ele consegue ser emocionante, que ele consegue ser disputado até o final, e que não precisa ser um mata-mata para o Campeonato Brasileiro ser emocionante. Então coloco ele como vencedor. É, com certeza quem ganha com isso, além, do Campeonato Brasileiro, é o torcedor, né, o fã de futebol que gosta de assistir o campeonato, que tem um campeonato interessante até o final. A gente que coloca aqui a CBF tantas vezes como perdedora pelos mais diversos motivos, pelo menos tem um quesito aqui que ela continua ganhando com certa frequência. Trazer aqui o meu penúltimo vencedor, que é o Bahia, que a gente inclusive comentou aqui sobre a instabilidade do time. O Bahia, olhando aqui nos últimos 5 jogos, é vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. Então, assim, é a cartilha do time instável, mas a verdade é que ganhou bem, 4-0 do Grêmio, fez o dever de casa, o Grêmio que é um time muito ruim, e conseguiu abrir 5 pontos do sétimo colocado, que é o Fluminense, que acabou de perder, né, e está empatado com 46 com o Botafogo, só que tem um jogo a menos.
Então esse resultado foi importantíssimo, porque você abre 5 pontos do do primeiro time fora do G6, né, assim, te dando uma boa vantagem nessa briga pela vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores, e ainda se tiver ali um G5 para Libertadores direto, você tem mais chance ainda de ultrapassar o Botafogo, que a gente também falou aqui que é muito inconstante, e também um 4-0 sonoro, eu acho que coloca dá uma abafada em algumas críticas que o Rogério Ceni vem recebendo, algumas até justas, justamente por esse time do Bahia não conseguir engrenar e perder alguns pontos bobos no campeonato. Eu acho que quando você goleia, você sempre cria uma atmosfera de tranquilidade para o seu time. E vamos ver se o Bahia consegue finalmente parar de ser esse time que ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Consegue ganhar umas 2 ou 3 consecutivas aí. Exato, tá colocado o Bahia como um vencedor, porque ganhou muito bem do Grêmio, né, 4-0, fora o chocolate. E destacar também de que eu vi um vídeo com a cena que obviamente foi, premeditada, do canal do Farid, que todo mundo conhece aí, maluco do Grêmio, porque quando toma o quarto gol, ele sobe na mesa e fica numa posição bem imprópria, para dizer o viu, pesquisa aí que tá circulando o vídeo nas redes sociais, mas antes dele começar, o cara que tá na frente dele, ele já pega o celular e começa a filmar, tipo, ele sabia o que que o Farid ia fazer. Só que é curioso que a gente vê também, assim, torcedores de times dos chamados 12 grandes do futebol brasileiro, que ainda não conseguem entender um time como o Bahia conseguir ganhar deles com tanta facilidade e que vem fazendo uma gestão estruturada e para ser competitivo por mais tempo. Olhando Grêmio e Bahia, só para pegar um exemplo que eu achei interessante, porque os 2 chegaram na Série A na mesma época, né, os 2, o Grêmio estava em 2021, foi rebaixado, em 2022 os 2 jogaram a Série B, voltaram para a Série A em 2023. O Grêmio teve aquele ato com o Soares, que disputou o título brasileiro, que fez uma campanha interessante, mas tirando ali, o Grêmio não teve grandes perspectivas de ser competitivo com frequência no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. No caso do Bahia, ele consegue estar ali sempre disputando vaga em Libertadores. No 2023, ele luta contra o rebaixamento, mas no ano passado conseguiu vaga para a Libertadores e nesse ano está brigando para novamente ir para a Libertadores. Então, se a gente for pegar desses ditos 12 grandes, o Bahia está melhor que uma galera aí. E a tendência é que siga sendo melhor que esses times. Eu acho que o Bahia hoje briga com certeza para ser a melhor SAF do futebol brasileiro nesse quesito de planejamento curto, médio e longo prazo. Para mim, hoje, Bahia estaria até um pouco na frente da do Cruzeiro, que para mim são as 2 ali que estão fazendo o melhor trabalho nesse quesito. E é isso que você falou, o Grêmio talvez tenha tido um pico maior ali, com uma aposta do Suárez, assim, que ninguém esperava, mas isso não vai acontecer toda vez. Então, você se planejar a longo prazo é sempre mais interessante. Eu acho que, sobre o que você falou, se a gente for daqui a 10 anos, for comparar os resultados aqui de Bahia e Grêmio ao longo do Campeonato Brasileiro, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu diria que o Bahia vai chegar mais vezes na frente do Grêmio do que o contrário pelos próximos 10 anos. Assim, com certa tranquilidade eu faria essa aposta. Pois é. E foram todos os meus vencedores. Eu tenho mais um aqui, falando em Grêmio, vou puxar o rival Internacional, que venceu, coloquei inclusive aqui quase falei Ramondino, Ramon Dias, um pouco menos de músculo do que Ramondino, mas o Inter que venceu o Sport por 2-0, não fez mais do que a obrigação, né, mas o Cruzeiro, por exemplo, que é um time melhor do que o Inter, não tinha conseguido, e conseguiu dessa aberturinha ali para a zona de rebaixamento. Com certeza ainda está numa zona desconfortável, mas com os resultados de Atlético Mineiro, o Santos ainda não tem como saber, porque nós estamos gravando esse vídeo. O jogo ainda está acontecendo, mas hoje o Inter está a 6 pontos da zona de rebaixamento e com um jogo a menos do que o Vitória. E além disso, ainda tem Atlético Mineiro e Santos entre ele e o 17º colocado. Então essa vitória também é importantíssima nessa rodada e dá essa tranquilidade para o Ramon Dias continuar esse começo de trabalho, que pelo menos está ganhando uma partidinha aqui, outra aqui, já dá para dizer que está melhor do que o Roger estava, eu acho.
Até porque se tivesse pior do que o estava com o Roger, o Inter estaria forte nessa briga ali com o Vitória, com o Juventude, ia estar mais complicada a situação do Internacional, que está naquela fase, né. Eu já comentei aqui em outros vídeos o ciclo que o Internacional passa, ganha jogos inexpressivos para iludir a torcida para a próxima temporada. O Inter está nesse ponto. Né. Briga forte pela nona colocação do Campeonato Brasileiro, o Internacional. O que, no começo do campeonato, ninguém ia se animar, mas pro momento que tá, eu acho que o Inter sai feliz se não brigar até o rebaixamento, se não brigar pelo rebaixamento até a última rodada. Inclusive, na nossa tier list do começo do campeonato, alguém colocou o Inter brigando por título. Isso aí eu errei feio. Vamos fazer, inclusive, quando acabar o campeonato, um react dessa tier list para ver se eu e o Matheus acertamos ou erramos mais. Eu acho que a gente acertou mais. Acho que erro crasso foi esse aí do Inter e o Mirassol lutando para não cair, do que eu tô É, lembrando de cabeça. é. Acho que outras coisas que a gente errar estão voltando aos trilhos. Acho que a gente vai ter menos erros do que a gente esperava. Esses daí também acho que praticamente todo mundo errou, né. Talvez o Inter brigar por título seja um pouquinho a mais. Era colocado como um candidato, assim, não vi ninguém, tipo, falando: "Não, o Inter não vai brigar por Libertadores". Não vi Exato. ninguém chegando nesse nível. E o Mirassol, esse a gente errou mesmo. É, como todo mundo também. Perdedores? Todo mundo errou. Vamos aos perdedores. Vamos aos perdedores. Vou puxar aqui o primeiro. Só para tirar da frente aqui, não gosto muito de repetir, personagens do mesmo jogo, mas essa semana eu acho que é impossível não colocar o Palmeiras, que provou, talvez, do seu próprio veneno, que todos os times que vão jogar contra o Palmeiras, todos não, mas grande maioria, sai do jogo reclamando de algum erro bizonho de arbitragem. Nessa partida, quem reclamou da arbitragem foi Abel Ferreira e seus amigos. Diga-se que reclamações muito menos justas do que dos adversários do Palmeiras em vários jogos, como por exemplo o São Paulo. Não acho que nenhum erro absurdo foi cometido pelo Wilton Pereira Sampaio nessa partida, mas a verdade é que o Palmeiras tinha uma chance ali de se isolar na liderança do campeonato, acabou perdendo para o competidor direto e acabou ainda tendo reclamações de arbitragem como tão comumente a gente vê nos adversários do Palestra. Assim, eu não digo nem que por isso o Palmeiras é um perdedor, porque o Abel Ferreira, se o zagueiro dele sacar uma 12, der um tiro no atacante adversário, desmarcar pênalti, ele vai reclamar da arbitragem, falando: "Não, mas o tiro não matou, que não sei o quê, não devia ter marcado pênalti". Essa é uma postura Isso do porque ele não fala de Palmeiras. arbitragem, né. É, Hoje eu não vou falar de exatamente. arbitragem, mas se o árbitro não tivesse errado, eu tinha ganhado. O auxiliar dele já falou e até em sistema, né, de que a quem interessava prejudicar o Palmeiras, então, é é um padrão dessa comissão técnica do Palmeiras e também dos próprios jogadores. Tem um meme do Everton, comparando ele com o Hulk correndo descontrolado, que é o goleiro do Palmeiras quando ele toma um gol indo para cima da arbitragem. Então, faz parte da cultura que essa comissão técnica vem implementando no time de São Paulo. Então, não acho que isso vai mudar. Palmeiras é um perdedor, também coloquei aqui na minha lista, porque foi superado pelo Flamengo, um confronto direto que poderia encaminhar um título. Ele desperdiçou a chance nos dois jogos contra o Flamengo, ele perdeu os dois. Também perdeu para o Cruzeiro no Mineirão, vai ter a chance de ganhar de um time que está ali na parte de cima agora, né, no próximo domingo. E outra coisa que a gente já destacou, nos grandes jogos o Palmeiras vem dando uma vacilada, ele não está conseguindo ganhar daquele G6, sempre um aproveitamento um pouco abaixo do que a gente espera de um time que tem tanto investimento e tantos jogadores qualificados. A sorte do Palmeiras é que nos pontos corridos pesa muito a regularidade, como que você vai contra os times não só do G6, mas também o resto da tabela. E nesse tipo de confronto o Palmeiras vai muito bem. Mas, por exemplo, temporada passada já não foi suficiente você ir muito bem só contra esses outros adversários. Na hora que precisou ganhar do Botafogo, foi lá e não conseguiu. Será que esse ano vai acontecer de novo? Esses confrontos diretos vão acabar pesando na, na disputa pelo título? Eu acho que tá tão equilibrado que pode pesar.
É, né, no campeonato você tem mais times fora do G6 do que no G6. Só que se todo mundo fizer um campeonato nota 9, nota 10, esses confrontos diretos, aí não são chamados de jogos de 6 pontos à toa, e o Palmeiras tem perdido a maioria deles, não só esse ano, como aí nos últimos 3 anos, eu acho que a gente pode colocar. É. Só para pegar um exemplo disso aí também, que talvez seja o campeonato de pontos corridos mais absurdo que eu já vi na minha vida. O Liverpool perdeu um título inglês, perdendo um jogo o campeonato inteiro, que foi justamente pronto, o seu rival direto, Manchester City, e fez 97 pontos, não foi campeão, porque o City fez 98. Se tivesse empatado aquele jogo, era campeão, mas no confronto direto perdeu e acabou vendo o rival sendo campeão brasileiro. Campeão É, inglês, no caso. e do oposto, a gente tem um exemplo nesse próprio campeonato, que o Cruzeiro, hoje, que é o terceiro colocado, é disparado o time de melhor aproveitamento contra o G6. Se eu não me engano, é 82% de aproveitamento contra 50, 60 que tem o Flamengo, por exemplo, que é o segundo colocado. E mesmo assim, o time hoje está distante da briga por título, porque o seu campeonato não são só os 6 melhores times do campeonato, você tem outros 15 times ruins aí disputando. 15 não, Exato, 14. isso. Trazendo aqui mais um perdedor da minha lista, o zagueiro do Atlético, Juan Tressoldi, porque o Memphis deu uma zoada muito boa com ele, né? Ele não aprendeu com os ensinamentos lá do Kobe Bryant, que o cara vai fingir que vai jogar a bola, mas ele não vai de fato ter a coragem de fazer isso, porque senão o juiz vai tomar uma bronca da arbitragem, e acabou passando vergonha nesse lance aí. Kobe Bryant, que não é um bom exemplo para as pessoas aprenderem com ele, né. Não aprendam com Kobe Bryant, não aprendam com o que ele fez em Denver em 2003. Coloquei aqui também a torcida do Atlético como perdedora, porque, assim, o time veio num momento péssimo com o Cuca, praticamente o Campeonato Brasileiro inteiro, e aí fizeram um grande movimento popular pelo Sampaoli, que era um treinador que era muito bem quisto pela torcida, pelo trabalho anterior que ele tinha feito, apesar de não ter ganhado títulos. Montou um time que jogava um futebol muito bom e foi a base do time que foi campeão, acho que logo depois que ele saiu. E assim, criou-se uma grande expectativa e gerou grande esperança no torcedor atleticano essa mudança de treinador, porque depois de vários momentos ruins, trouxeram alguém que, você estava andando no deserto, parecia que te ofereceram um copo d'água, mas não era a água que estava naquele copo ali, porque o Sampaoli faz também um trabalho péssimo no Atlético. O time não consegue ganhar de ninguém, o time não consegue jogar bem, perdeu mais um jogo, dessa vez para o Corinthians na Neoquímica. É o segundo time fora da zona de rebaixamento, porque o jogo do Santos ainda não acabou. Mas se o Santos ganha hoje, esse jogo que está acontecendo agora, o Atlético vai virar o 16º colocado da tabela, está apenas a 3 pontos do Vitória, com uma partida a menos, é verdade, mas como a gente fala que todos os vencedores e perdedores, para time ruim, jogo a menos não enche barriga. E assim, o time está fazendo força. Eu poderia colocar vários jogadores aqui que estão em péssima fase como perdedores, inclusive o Hulk, que é o grande nome desse elenco, né? Mas a gente já colocou ele aqui outras vezes. E eu acho que nesse momento quem perde mesmo é a torcida do Atlético, que está vendo um time péssimo jogar e está tendo péssimos resultados. Falando em Hulk, falando em torcedor do Atlético, eu acabei de ver aqui uma notícia, se você quiser eu vou trazer aqui também, que fala Traga a sobre. informação. Falando aqui, vou ler. Tá no Twitter do Planeta do Futebol, mas ele colocou aqui como a fonte ESPN Brasil. Então, só para passar aqui de quem é a informação, falando, Atlético avalia rescisão de contrato com Hulk. O assunto está sendo debatido nos bastidores do Galo, que estuda mudanças para 2026 que envolvem questões financeiras. A diretoria usará os meses finais deste ano para entender se vale a pena aliviar a folha salarial com a saída do atacante de 39 anos e investir o dinheiro em outros jogadores. Hulk tem o maior salário do elenco. Qualquer movimentação tem um aval de São Paulo e sua comissão técnica, que estudam se compensa ter o camisa 7 em 2026. O jogador não deseja rescindir. Aí abre aspas para o Hulk. Tenho contrato e pretendo cumprir. Se o clube não quiser ficar comigo, que venha me procurar e a gente senta e resolve. Mas ninguém em nenhum momento me procurou. Então fica aí mais uma. Fecha aspas aqui.
Então fica mais uma questão para a torcida do Atlético que pode estar vendo os últimos momentos de um dos 3 maiores ídolos da história do clube. Acho que dá para colocar o Hulk nessa prateleira, que não vem jogando bem, é verdade. Foi até para o banco de reservas, então o atleticano pode ter que lidar com mais essa aí. É, o Hulk que foi sabotado ao longo de sua passagem pelo Atlético por times medíocres, senão ele teria ganhado mais do que ele ganhou. Exato. Trazendo aqui mais um perdedor da minha lista, depois de fazer esse parêntese sobre a informação com relação ao Atlético. O São Paulo é um perdedor porque tomou um banho de bola do Mirassol, 3-0, e acho que não só nessa temporada, mas também nas últimas, se exceção feita 2023, o São Paulo vem se classificando como um time que está acostumado a não disputar grandes coisas, como foi no passado. São Paulo, talvez na década de 2000 até 2010, foi o maior clube brasileiro, assim, teve maior expressão naquela década, com 3 títulos brasileiros, Libertadores, Mundial. Um time que se acostumou a ganhar tudo, mas de uns anos para cá, o São Paulo não vem conseguindo ser competitivo. Ver rivais conseguindo serem competitivos com frequência, caso de Palmeiras, caso de Flamengo, e acho que além dessa derrota e de um ano ruim do São Paulo, o que mais preocupa é a questão de não ter perspectiva também. Aquilo que a gente destacou sobre o Grêmio, comparando com o Bahia, o São Paulo caminha para uma linha parecida ali, de não ter esperança de poder voltar a ser frequente nessa disputa por grandes títulos. O São Paulo está sempre nessa aí, meio de tabela, aí chega ali no mata-mata, pode até sonhar, chegar numa semi, numas quartas, se tudo der certo, ganha o título, como foi em 2023, mas São Paulo tá nessa, tá meio que num limbo ali no futebol brasileiro e não vem perspectiva de sair. É, eu coloquei aqui Hernan Crespo como perdedor nessa rodada, ele que chegou e emendou uma grande sequência de vitórias, a ponto da torcida criticar ainda mais a diretoria por ter mantido o Zubeldia por tanto tempo no cargo, mas a verdade é que nos últimos 5 jogos o São Paulo ganhou apenas um e perdeu 4. Assim, o time perdeu forças completamente, numa sequência muito ruim. A gente fazia piada aqui, há algumas rodadas atrás, que o São Paulo era o time que ganhava, ganhava, ganhava e não saía do lugar. Agora o São Paulo é o time que perde, perde, perde e está saindo do lugar. Inclusive foi ultrapassado pelo Vasco, que há pouquíssimo tempo atrás estava brigando para não cair e hoje já está na frente do São Paulo. São Paulo já saiu até do G8. Então, se o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil e Flamengo e Palmeiras ganham a Libertadores, o São Paulo ainda assim não teria vaga, né, para a próxima pré-Libertadores nesse momento. Então, assim, o torcida do São Paulo viu o cara que chegou e parecia que tinha resolvido o problema, dá 3 passos para trás. As grandes contratações para a temporada, como o Oscar, não consegue ficar saudável. O Lucas Moura, voltando de lesão, também não é um grande fator nos jogos. E é isso mesmo que você falou. Eu acho que São Paulo, como um todo, é um perdedor. E para essa lista, eu resolvi colocar o Hernan Crespo, mas eu poderia colocado vários outros personagens do clube aqui. Você destacou também só um parênteses também nessa Vou falar. situação do São Paulo, que você destacou os grandes jogadores, da temporada, que eram as esperanças ali, Caleri, Oscar, Lucas, todos eles acabaram se machucando e nos jogos decisivos não estavam em campo para ajudar o São Paulo a conseguir a classificação para a semifinal da Libertadores, por exemplo. Mas será que o São Paulo hoje, com a situação financeira do clube, tem condição de arcar com esses jogadores? Que assim, uma hora essa conta vai ter que ser paga, né? Não adianta só você ficar empurrando com a barriga. Que tá bom que no futebol brasileiro todo mundo faz isso também. Quem tenta fazer uma gestão responsável, como Fortaleza, como Cuiabá, acaba ficando mais perto da segunda divisão. Infelizmente, no futebol brasileiro funciona assim. Mas passar também uma analogia da nossa inspiração para esse quadro, Anthony Curti, ele tem coisas que ele fala em alguns vídeos dele, quando um time está numa situação ruim, mas tem um grande jogador, que é como você ter um iPhone 17, mas tá com aluguel atrasado. O São Paulo, com jogadores desse nível, tá caminhando quase pro mesmo caminho. A dívida batendo bilhão, mas com jogadores caros, ganhando salários milionários, e não tem perspectiva de brigar por título. Só que o iPhone 17 do São Paulo tá com a câmera quebrada, metade da tela queimada, sabe, a outra metade trincada, porque nenhum deles tem condição de estar em campo.
Então ainda pior é você gastou tudo que podia no iPhone 17 e ainda deixou ele cair no chão 3, 4 vezes. Aí quando você estava pagando as parcelas, veio um ladrão e roubou ele de você. É isso mesmo. Esse é o resumo da temporada de São Paulo. Trazendo aqui mais um perdedor, Caio Jorge, né, coloquei o Cruzeiro como vencedor, mas o Caio Jorge é um perdedor, ele que vive uma certa seca de gols no Campeonato Brasileiro, já tem um tempo que ele não marca, na última rodada contra o Atlético ele até deu assistência do gol do Matheus Pereira, ele ainda participa bastante dos gols, mas não tem feito os gols dele. Nessa rodada, o Arrascaeta empatou em gols e ele nem jogou, né? Porque ele teve aquela expulsão juvenil, imbecil contra o Atlético e vai ter sorte se ficar suspenso apenas para essa partida. Então, quem sabe, né? Ele pode ser ultrapassado já na próxima rodada se ele não vier jogar contra o Palmeiras pelo Arrascaeta, que agora está empatado e sim, parecia que ele tinha meio que assegurado essa posição de artilheiro e essa pequena má fase combinada a essa expulsão parece que, deu uma azedada nessa pretensão individual dele. É, acho que era meio que natural o Caio Jorge ter uma queda de desempenho, porque estava uma coisa realmente absurda, tudo que ele estava chutando era gol, basicamente. E também temos que falar sobre a maldição dos 15 gols, né. Temporada passada os artilheiros tiveram essa mesma, marca, o Caio Jorge chegou muito cedo, parecia que poderia fazer até 20, 25, quem sabe num cenário mais otimista para o atacante do Cruzeiro, mas ele deu uma estacionada ali e não consegue marcar mais gol não. Torcedor do Cruzeiro confia muito nele, conta com que ele retome a boa fase, consiga marcar mais gols, dar assistências, mas a verdade é que hoje você não tem só o Arrascaeta ali empatando com ele, mas tem um Vitor Roque encostando, tá com 13 gols já. E a fase do atacante do Palmeiras é muito boa. Então, são outros jogadores que buscam essa artilharia do Campeonato Brasileiro. E o Caio Jorge, que só não vê essa situação mais complicada porque o Gabigol, nas chances que teve, ele até conseguiu contribuir no jogo contra o Sport, por exemplo, marcou um gol, ajudou o Cruzeiro a não perder aquele jogo, mas em questão de desempenho, o Cruzeiro não conseguiu jogar tão bem sem ele, né? Então, pelo menos olhando por esse lado, o Caio Jorge tem uma vantagem. É, o Gabigol, inclusive, performa muito melhor quando ele joga na posição do Matheus Pereira do que do Caio Jorge. E eu acho que, eventualmente, os artilheiros esse ano vão passar dos 15 gols. Eu não acho nem que é uma questão assim que claramente vai acontecer. Não vai todo mundo parar de fazer gol faltando 10 rodadas para acabar. Isso. Mas não sei agora se ele tem essa artilharia tão cravada como ele tinha antes. E ele não tem uma vantagem que muitas vezes outros atacantes numa fase ruim tinham, né? Porque geralmente o atacante, quando tá alguns jogos sem marcar gol, sabe, sai um pênalti, ele vai lá e desencanta com pênalti. O Caio Jorge que é um péssimo batedor de pênalti. Eu acho que ele bateu 3 pênaltis pelo Cruzeiro e perdeu os 3. Então, eu lembro pelo menos 2. Aí ele não tem nem esse artifício de sair da uma fase, vai ter que fazer gol de bola rolando, porque de pênalti ele não consegue. Exato. Inclusive, um pênalti que ele perdeu na temporada passada gerou até discussão da torcida com a família dele que estava acompanhando o jogo no A Mineirão. mãe dele bateu no torcedor, não foi? Foi isso. E Se depois ele fosse o melhorou. Vitor, se fosse o Vitor Roque, talvez a situação fosse diferente. Algumas Ele teria informações que a gente juntado com tem o por aí. torcedor. Mas, enfim. Caio Jorge que vive um ano muito bom, apesar de ter essa fase recente aí não tão iluminada quanto os outros jogos, mas que também vai muito para uma fase que o Cruzeiro estava passando, né? Com certeza. Ele é um atacante que também depende muito do conjunto para ajudar ele a desenvolver um bom futebol, e o Cruzeiro, como nós falamos, viveu momentos de oscilação. Eu nem acho que ele esteja jogando mal. Ele tá Sim, mais sumido, porque o time do Cruzeiro coletivamente caiu. Praticamente só Matheus Pereira tem jogado em alto nível, aí com grande frequência, pelo menos do meio para frente. exato. Trazendo aqui mais um perdedor, o Bragantino, que tá adorando perder, viu? Nossa, o Bragantino é impressionante. O que a gente falava do São Paulo, que ganha, ganha, ganha e não sai do lugar, o Bragantino tá assim, perde, 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 não chega perto da zona de rebaixamento nunca. É uma coisa realmente impressionante. Perdeu para o Juventude, fora de casa, e um ano que começou parecendo que seria promissor,
com o início ali, o pré-mundial do Bragantino, acaba que é um ano mais do mesmo, dá para a gente falar ali nessa rotina do Bragantino. Acho que não vai lutar contra o rebaixamento, apesar de que nós estamos gravando esse vídeo enquanto Santos e Vitória estão jogando. O Vitória, nesse momento, está ganhando do Santos de 1-0, chegando a 31 pontos, e o Bragantino tem 36. 5 pontos só de diferença com o mesmo número de jogos. Só que o Bragantino está em décimo ainda. Tem muito time entre o Bragantino e a zona de rebaixamento, o que mostra a sorte de um time que faz um campeonato muito irregular. Já dá até para falar que o campeonato do Bragantino tá de irregular para ruim, mas ainda assim não corre risco tão iminente de lutar contra o rebaixamento. É, mas a situação, acho que já gastou toda a gordura que tinha. Time que parecia até na primeira metade que falava assim, brigar por título e Libertadores, perdeu tanto que agora a gente está criticando o Atlético, né? O Atlético tem a pior campanha do segundo turno e está a 3 pontos do Bragantino com um jogo a menos. Então, eu acho que agora começou assim, se perder, a cada derrota que tiver, vai perder uma posição, perder duas. A questão é igual você falou, tem muito time ali nessa margem entre 30 e 36 pontos, né? Então, muita gente tem que ganhar para o Bragantino ir descendo, mas ainda tem tempo. Eu acho que hoje, assim, já tem que ligar o sinal amarelo. Se antes era calma, tem gordura, agora não tem mais, tem que voltar a ganhar. Exato, só para trazer aqui, o Bragantino tem 36 pontos. Mais 2 times, além dele, também tem 36 pontos. Tem 2 times com 35 e um com 33, que esse é o do 10º até o 15º. Porém, quem tem 35 e 33 pontos tem um jogo a menos que o Bragantino. Eles podem passar o time de Bragança caso vençam os seus jogos atrasados. Então, de décimo, já seria 13º, olhando o cenário mais pessimista possível. Eu nem tô vendo os jogos aqui, pode ter confronto direto nesse meio do caminho. Mas assim, tem que ficar esperto. Com certeza. Trazendo aqui o meu último perdedor, que é talvez o maior Robin Hood desse campeonato, que a gente também fala aqui com certa frequência, que é o Ceará. O Ceará é o time que joga contra o G6, empata ou ganha, joga contra os times de baixo, perde. Né? Nesta rodada, perdeu para o Botafogo em casa por 2-0. Botafogo que não é um time lá de baixo, mas também que não vive o melhor momento. E assim, o Ceará só não está nessa briga da zona de rebaixamento porque começou muito bem o campeonato e porque é um time que consegue vitórias que a gente não espera. Só que ao mesmo tempo é um time que perde jogos que a gente não espera. Então é muito difícil. Acho que os apostadores, pessoas que gostam de apostar, cuidado, não apostem em crianças, isso é errado. Maiores de 18 anos e com responsabilidade. Mas assim, os apostadores têm que correr de qualquer jogo do Ceará. Porque quando você acha que eles vão ganhar, eles perdem. Quando você acha que eles vão perder, eles ganham. E não tem como o time ir para frente assim, sabe? Eu acho que o trabalho do Ceará não é ruim, tem bons jogadores. E é um time que poderia estar brigando ali, tá garantido ali meio que numa Sul-Americana. E só não tá porque eles gostam de perder ponto bobo. Essa é a verdade sobre o Ceará. Eu concordo, mas também vale destacar que o elenco do Ceará, o grupo de jogadores, também não é um grande grupo, né? Não são jogadores que a gente olha, nossa, que time absurdo o Ceará tem, pode brigar por mais coisas. Acho que é um campeonato para ficar por ali mesmo, no meio de tabela. Se tudo desse errado, ia estar ali brigando contra o rebaixamento. Se tudo der certo, era um ano que ia fazer uma campanha segura, sem correr muito risco. Acho que ele está no meio do caminho ali, justamente por ter essa irregularidade tão grande, ser competitivo contra os times da parte de cima e não ir tão bem contra os times mais inferiores do Campeonato Brasileiro. Então, concordo que o Ceará. Acho que é uma pegada meio Bragantino, assim, também. Teve um início de campeonato muito bom, mas depois uma fase irregular. A questão é que o Ceará não teve nenhum pico tão alto e não teve também nenhuma queda tão brusca quanto o Bragantino. Ele ficou ali bem, um pouco mais estável em comparação a esse outro time que eu citei. Eu acho que a posição da tabela nem é o problema. O 13º para o Ceará, acho que tá pago na temporada. É porque a gente vê que tinha potencial para ser mais, pelo que eles fizeram contra Cruzeiro, contra Flamengo, sabe? Então dava para ir mais. Fica com gostinho de tá legal, mas podia ser melhor se a gente caprichasse um pouquinho. Exato. É aquele time que, assim, ganhou do Cruzeiro no Mineirão. A torcida, não, que isso, agora será que dá pra gente sonhar com um pouco mais ali?
aí vai lá, perde para o Sport, só para pegar um exemplo aqui de um time que está lá embaixo. Poucos times perderam para o Sport nesse campeonato, é verdade. Não sei se o Ceará foi um deles, mas é aquele jogo que dá uma segurada na euforia, que bota um pouco a realidade batendo na porta. Então, o Ceará é esse time que ilude o torcedor, mas depois vem com um jogo que joga um balde de água gelada para o torcedor acordar do sonho rapidão. Ceará empatou com o Sport, Aí. E trazendo que aqui também é meu um péssimo último resultado. é. E trazendo aqui meu último perdedor também, não tem como, né? Esse aqui deveria ganhar o prêmio ao concurso, não deveria ser elegível para esse quadro, que é a arbitragem. Mais uma vez, no principal jogo da rodada, teve polêmica, teve confusão, que não sei o quê. E a verdade é o seguinte: a arbitragem no futebol brasileiro é ruim há muito tempo. A CBF fala que tem um programa para tentar mudar, e eu torço muito para que mude, para que seja uma arbitragem que tenha um mínimo de critério, um mínimo de coerência entre os árbitros que apitam os jogos da Série A, pelo menos. Estou nem pedindo muito. Série B, se quiser continuar assim, tá beleza, assim, divisões inferiores, o que não é o correto. Mas, entende, se você quiser ter uma mudança tão grande como a arbitragem brasileira precisa, você vai levar um certo tempo. E o que mais irrita, na minha visão, na arbitragem brasileira, é como os árbitros eles mudam de critério dentro do mesmo jogo, não é nem tipo de um árbitro para outro. É o mesmo árbitro no mesmo jogo, umas que ele marca a falta, no 5 minutos depois, mesmo lance, ele deixa o jogo correr. Isso ajuda para irritar muito os jogadores, que concordo também que se falar que eles são chatos, que eles dificultam o trabalho da arbitragem, eu concordo, mas eu acho que isso é um ciclo que não dá nem para saber quem começa. Os árbitros são ruins porque os jogadores não ajudam eles, ou os jogadores irritam tanto a arbitragem porque os árbitros são ruins também. Então fica essa questão. No fim, tá todo mundo errado e a arbitragem de futebol brasileiro sempre é assunto nas mesas de futebol. É o prêmio, arbitragem brasileira dos perdedores da rodada. Podia dar o nome do prêmio disso. Pensei em colocar o nome de algum árbitro, mas depois fiquei com pena do cidadão. Eh, eu acho que a arbitragem brasileira chegou num ponto que é tamanha desconfiança que até quando eles fazem um trabalho ok, eles vão ser xingados, sabe. A gente tem um vídeo aqui no canal, inclusive, acho que a gente ficou falando muito tempo de por que que a gente acha que a arbitragem brasileira é ruim. Quem ainda não assistiu, dá uma conferida no canal, tem alguns meses que a gente postou, mas é um vídeo bem legal. Eu acho que o título é alguma coisa assim: "Ah, porque a arbitragem brasileira é tão ruim", ou alguma coisa do Nós tipo. colocaremos aqui no izinho, vai aparecer aqui em algum Isso, ponto da tela, e você fica esperto aí, que vai aparecer para você exato. ver. E eu acho que tem vários pontos, né, desde os jogadores, igual você falou, que não ajudam, até a pressão que existe em cima dos árbitros, a falta de preparo que tem, a falta de qualidade de alguns deles também. Mas eu acho que o principal é, igual eu falei, eu nem acho que o Wilton Pereira Sampaio fez um trabalho ruim em Palmeiras e Flamengo, mas já chegou num ponto que, independente do que ele fizer, o árbitro vai ser xingado. Os times de futebol, pelo menos a maioria deles, costumam postar nas suas redes sociais a equipe de arbitragem antes da partida. Se você entrar nos comentários desses posts antes da partida, todos os torcedores vão estar xingando o árbitro, falando que ele é um ladrão que vai roubar por time, e vão colocar vídeos de anos anteriores deste árbitro, qualquer que ele seja, errando contra aquele time. Vai falar, né, esse cara aqui já me roubou em tal, 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 tal. Sabe, já não existe confiança nenhuma na arbitragem brasileira. Independente do que eles fizerem em campo, eles vão ser xingados. Eu acho que isso é culpa muito da CBF que deixou chegar nesse ponto. Exato. E sempre bom lembrar que nós não acreditamos que os árbitros entram em campo mal intencionados, que nós só achamos que eles erram porque eles são ruins mesmo, que eles não conseguem fazer o trabalho deles de uma maneira, aceitável. É sempre E não é que o bom trabalho frisar deles esse é ponto. fácil também, né. Sim, Eu exato. acho que futebol é um esporte de altíssimo rendimento, é um esporte de detalhes, só que o árbitro é o único ali que é erro zero, né, e ele não tem chance de redenção. O E é o atacante, ele único pelo menos no mais alto nível, né, na elite da elite, pelo menos no Brasil, que não é profissionalizado. exato.
Então ele não é profissionalizado contra jogadores que treinam e são profissionalizados pra fazer aquilo, e os jogadores têm a chance de depois do erro se redimir, o árbitro não. Se o árbitro erra uma vez, ele pode acertar 99% das coisas que ele apitar, todo mundo vai lembrar do erro. O atacante se perde um gol, se ele fizer 2 logo em seguida, ninguém lembra do gol que ele perdeu. Além de que o jogador que é do clube, ele pode se redimir numa partida seguinte, sabe, falhou nessa e na próxima ele resolve. O árbitro se falhou aqui um erro, no próximo jogo ele apitou 100%, não é nem o mesmo time mais, a torcida do time que foi prejudicado não quer nem saber, já vai estar chamando ele de ladrão e burro e coisas piores. Enfim, a arbitragem brasileira é ruim por vários motivos. Exato. Falamos de tudo? Falamos de tudo. E, primeiramente, agradecer todo mundo que chegou até aqui e essas pessoas que assistiram aqui 50 minutos e 40 segundos da gente falando, Matheus, o que que eles têm que fazer? Bom, primeiramente vocês são os vencedores, porque vocês ganharam conhecimento futebolístico depois desses 50 minutos. E já que você ganhou esse conhecimento, nós pedimos encarecidamente que você deixe o seu like, para o YouTube entender que esse é um vídeo educativo, um vídeo que contribui no dia a dia da sociedade. Comentar aqui embaixo se nós deixamos passar alguns vencedores, alguns perdedores da rodada, se você concorda, discorda. Se quiser comentar aqui, sugerir temas de outros vídeos, de outros quadros que a gente pode fazer aqui, estamos abertos. A gente sempre dá uma lida nos comentários. Compartilhar o vídeo com os torcedores dos times citados e dos não citados no quadro, para que o vídeo chegue a mais pessoas, nosso trabalho continue crescendo. Estamos a um inscrito de bater os 250. Nós ainda não decidimos o que vamos fazer para comemorar, mas podemos fazer alguma coisa, podemos pensar. Raspar o cabelo. Você pode sugerir aqui também. Eu já raspei o cabelo e não estou muito afim de raspar de novo, não. Eu não vou raspar, Mas. ó, eu falei. Vai que alguém é E, convencido, vai que alguém acha que ele vai raspar e se inscreve, e depois não cobra. e é isso. Um abraço e até a próxima. Falou!